Eu estava aqui em casa refletindo sobre algo e eu queria deixar essa mensagem para você. Eu estava aqui pensando sobre a doença do século, que é o tumor, o câncer. Ela foi considerada a doença do século que mais mata. E aí você vai me perguntar, sim, Patrícia, mas o que é que tem a ver o tumor com a mensagem de hoje? Simples. Você já observou qual é a preocupação do médico quando descobre um tumor no paciente? Ele quer arrancar aquele tumor antes que aquele tumor se alastre por outros órgãos. Antes que aquele tumor comprometa outros órgãos, que ele enraize para outros órgãos. E sobre o câncer, eu posso falar com propriedade, porque o meu pai faleceu de câncer. O câncer que começou no rim direito, que enraizou para o rim esquerdo, que enraizou para o pâncreas, que enraizou para o baço, que enraizou para o intestino grosso. E aí você me pergunta, por que enraizou para tantos órgãos e não deu tempo dele fazer o tratamento devido? Sabe por quê? Porque quando ele começou sentindo as primeiras dores, ele achou que era nada demais. Quando ele começou sentindo os primeiros sinais, ele usava paliativo, porque ele achava que era nada demais. E às vezes, esses nada demais está enraizando algo dentro da gente, está comprometendo nossos outros órgãos, sabe? Está se alastrando de uma forma tão devastadora e quando a gente vem perceber, já fez um estrago enorme. E assim é na nossa vida espiritual. Às vezes, uma falta de perdão, uma mágoa, começou a enraizar dentro da gente de forma, sabe, que foi comprometendo nossos órgãos. Hoje, você não vê mais nada de Deus. Hoje, você não escuta mais a voz de Deus. Não é talvez porque você não queira, é porque você já comprometeu a sua visão, a sua audição. E hoje, Deus fala com você todos os dias, mas a sua audição já foi comprometida. Hoje Deus te mostra algo todos os dias, mas a sua visão também já foi comprometida por algo que enraizou lá atrás e você não buscou tratamento, sabe? Muitas vezes a falta da busca do tratamento é muito séria, porque às vezes não dá mais tempo. Com meu pai foi assim. Ele ainda tentou fazer o tratamento, mas não deu mais tempo. Já tinha se alastrado demais, já tinha enraizado demais. E isso me arremete para o tanque de Betesda. Quando Jesus se depara com aquele homem, Jesus faz apenas uma pergunta: queres ficar são? Mas aí era tão simples o homem responder: quero, Senhor, eu quero. Mas aí ele vem com todo um contexto para Jesus. Já faz 38 anos que eu estou aqui e toda vez que eu chego perto, alguém passa na minha frente. E quando as águas se agitam, sempre tem alguém, eu nunca consigo, e bebê, e bababá. E Jesus só estava fazendo uma pergunta àquele homem. E esse mesmo Jesus, esse mesmo médico que quer te curar, ele te faz essa mesma pergunta todos os dias. Queres ficar são? Mas aí você conta toda uma história para Jesus do passado, de 38 anos, de que sempre tem alguém na tua frente, de que quando as águas se agitam, acontece isso, acontece aquilo. Mas o milagre só está esperando você dizer sim. Sim, Senhor, eu quero ficar são. E nessa noite eu estava meditando sobre isso. E eu disse, é como um tumor que enraiza, que compromete, que alastra a maioria dos órgãos. E é uma doença que quando você vem se dar conta, muitas vezes, na maioria das vezes, às vezes nem dá mais tempo.
ou já causou um estrago tão grande. E se a gente observar na medicina, seja o tumor maligno ou benigno, o médico ele quer arrancar depressa, porque ele sabe que aquele tumor ele não pode ficar ali por muito tempo. E é assim que Jesus quer fazer com o teu tumor, ele quer arrancar depressa. Mas você ainda está contando uma história para Jesus de 38 anos. E Jesus quer arrancar depressa. Mas você ainda está falando de quando as águas se agitam, você nem consegue chegar lá. E Jesus, ele quer arrancar o teu tumor depressa. Mas você ainda está ali contando. Ah, Jesus, a minha vez, toda vez que eu vou chegando, sempre tem alguém. E às vezes hoje, você até se pergunta. Ah, Senhor, como foi que eu cheguei até aqui? Mas eu era tão cheio da unção. Mas eu era tão cheio da graça. E Jesus está ali todos os dias te dizendo, filho, filha, queres ficar são?